Termina hoje a primeira semana de conciliação de 2011, promovida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A prioridade é no atendimento de processos relacionados a bancos. Esta professora lutava há quase 3 anos para regularizar a situação com o banco por causa de uma cláusula contratual de financiamento de veículo. Hoje, ela conseguiu fazer um acordo. Esse problema todo que já deixa a gente até quase doente, né? Mas agora eu estou ótima, agora é só contar a vitória. O banco também aprovou a iniciativa. O banco ele teve a oportunidade de receber o valor que emprestou para a financiada, né? E colocou fim a mais um processo aí judicial e não tem a necessidade de ficar movendo a máquina judiciária, né? Já é o 8º ano que o TJ do Distrito Federal promove a Semana da Conciliação. Prática cada vez mais comum nas varas de justiça. Uma solução que resolve com mais rapidez os problemas das partes e ajuda a diminuir a demanda no judiciário brasileiro. O Poder Judiciário ele consegue desafogar em grande parte os seus processos. E as partes, claro, conseguem vir aqui e com o problema delas de muito tempo, às vezes carregam um peso muito grande nos seus ombros, eles conseguem vir aqui e se livrar disso, e de uma forma amigável. Para que nenhuma das partes saia no prejuízo, dezenas de conciliadores são treinados e reconhecem a importância do trabalho. Às vezes as partes estão tão distantes umas das outras, né, que a comunicação fica difícil, se torna ineficaz. Então o conciliador ele está aqui justamente para isso. Bom, o nosso convidado para tratar desse assunto é o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Otávio Augusto Barbosa. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Nós é que agradecemos essa oportunidade de levarmos ao conhecimento público um pouco da atuação do nosso Tribunal de Justiça. Bom, aproveitando a oportunidade, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é por que foi escolhido o tema bancos para essa Semana da Conciliação? 2 aspectos. O primeiro porque eles mesmos solicitaram que o tribunal realizasse uma semana de conciliação em relação ao sistema financeiro. E segundo, porque cerca de 50% a 60% dos processos que tramitam hoje no Distrito Federal dizem respeito a questões bancárias envolvendo contratos bancários feitos com a comunidade. E quais são as demandas mais comuns nesses processos envolvendo bancos? Revisões. Na verdade, a grande maioria diz respeito a revisões de cláusulas contratuais, que as partes, aqueles que contratam com os bancos, entendem que estão tendo seus direitos desrespeitados. E o senhor já teria dados de quantos acordos já foram realizados até agora? Eu tenho dados, inclusive, da quinta-feira, do dia de ontem. E ontem nós tivemos uma projeção muito boa do número de acordos, pois que cerca de 83% dos processos de conciliação, em segundo grau, foi realizada a conciliação. Em primeiro grau, cerca de 74%. O que isto induz a nossa convicção de que, ao final desta semana conciliatória, teremos cerca de 70% de processos solucionados. Agora, de uma forma geral, sem ser bancos e outras áreas, qual que é a vantagem de se fazer a conciliação? A vantagem é muito grande. Primeiro, traz serenidade para as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, e é um fato, nós sabemos disso, as demandas não se solucionam num determinado prazo. Elas podem eventualmente demorar, e demorar muito. Então, a conciliação evita decisões judiciais, evita trâmites judiciais, resolve a situação definitivamente, evita recursos e, mais ainda, evita execuções. Tudo isso contribui para aquilo que é fundamental na nossa atuação, trazer a paz social às pessoas. As pessoas hoje estão muito sobrecarregadas de tantos encargos que têm que cumprir nessa nossa vida
corrida e moderna. Pois é, e para tirar as dúvidas de muitos telespectadores sobre essa questão da conciliação, a nossa equipe de reportagem foi às ruas e gravou algumas perguntas. Vamos conferir então a primeira delas. Meu nome é Estela, eu sou vendedora. Se eu fechar um acordo e a outra parte não cumprir, eu posso procurar a justiça? Bom, então como é que fica essa questão? A pessoa fechou um acordo, a outra parte não cumpriu. O que ela deve fazer? Qual o caminho que ela deve procurar? Então, nós já ultrapassamos alguns passos nessa caminhada em busca de seus direitos. Aquele acordo, uma vez homologado pelo juiz, ele se transforma em um título judicial executivo. Então, a pessoa já tem o direito assegurado. Ela vai proceder à execução daquele título. Em todos os casos, o juiz deve estar sempre buscando uma conciliação entre as partes, em todas as partes do processo, digamos assim? Todas as fases, digamos. Desde o Código de 1973, Código de Processo Civil, já havia previsão determinando que antes da audiência o juiz tentasse conciliar as partes. Inclusive, é interessante que em outros países não se admite o ingresso ao judiciário sem antes haver esta conciliação prévia. Então, o que tem sido demonstrado pela prática, e hoje principalmente, é que a conciliação é a melhor forma, talvez uma das melhores formas de solucionar conflitos. É vantajosa para todas as partes, né? É vantajosa para todas as partes. Bom, e vamos responder a mais uma dúvida, então, de uma telespectadora. Vamos ouvir. Meu nome é Karen Bonfim, eu sou jornalista. E a minha pergunta é, eu sou obrigada a comparecer em uma audiência de conciliação? A parte ela é sempre obrigada a comparecer? Ela pode, por exemplo, mandar um representante? Vai depender do caso concreto. Em alguns casos, o processo segue o seu curso normal se ela não comparecer. Em outros, eventualmente, por exemplo, nos juizados, pode acontecer até dela ser apenada por litigância de má-fé. Se não for obtido um acordo na conciliação, o que acontece? O processo normalmente segue os seus trâmites normais. E é interessante que nessa sessão de conciliação, processos que já estão em grau recursal junto ao tribunal estão sendo objetos de conciliação. De conciliação positiva. E é interessante notar mais ainda que muitas vezes, isso já ocorreu no próprio tribunal, que conciliações iniciadas em um dia e que não tenham resultado positivo, eles retornam 1, 2 dias depois e a conciliação é realizada. Isso é em benefício de todos nós. É verdade. Bom, vamos conferir mais uma pergunta de uma telespectadora sobre conciliação. Andressa, sou modelo. Eu posso fazer uma conciliação em qualquer tipo de processo? Em qualquer tipo de processo que cabe uma conciliação? Não necessariamente, porque existem questões que são indisponíveis. Quer dizer, as partes não podem dispor, não podem conciliar. Então, nessas, principalmente questões envolvendo questões de Estado, mas em outras questões contratuais, há inteira possibilidade dessa conciliação. E onde costuma ocorrer mais conciliação? É na área de família, previdenciário? O senhor tem esses dados? Revisionais, áreas de execução, repetição de indébito, busca e apreensão de veículos, e hoje muitos veículos são vendidos com alienação fiduciária, não? Então, nesses casos todos, inclusive em questões de indenização. Em todos esses casos, pode haver, e é possível perfeitamente, a ocorrência dessa fase conciliatória. E quem são essas pessoas que fazem a conciliação? Qual é a característica de um conciliador? Na verdade, o tribunal, ele se propôs a formar conciliadores. Muitas vezes não é do próprio tribunal, vamos dizer, servidores do próprio tribunal e até pessoas estranhas ao tribunal, que se eles vão ao tribunal e se colocam à disposição para fazer essa conciliação. Inclusive, nós temos até ex-magistrados, desembargadores aposentados, juízes aposentados, que estão se propondo a nos auxiliar nesta caminhada rumo à redução dos processos judiciais. O Tribunal de Justiça aqui do DF já teria um tema para a próxima semana de conciliação? Vários. Na verdade, essa pergunta foi muito interessante, porque vem a propósito do que o tribunal recentemente aprovou, ou seja, um sistema
de resolução de conflitos permanente. Então nós teremos, e é com satisfação que nós damos até essa notícia à população em geral, porque nós, em cumprimento a determinações do Conselho Nacional de Justiça, nós elaboramos um projeto que já se transformou em resolução, no sentido de melhorar em muito essa forma de conciliação e torná-la efetivamente, vamos dizer, anual, não mais mensal ou semanal. Será permanente em todos os setores, e visando não só a conciliação e a mediação propriamente dita, como também assegurando estas conciliações em relação aos idosos e também um outro aspecto que é recente e diz respeito à mulher em situação difícil na sua residência, nas suas relações afetivas, enfim, nas relações dos casais. Tá ok, muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Agradeço, boa tarde.